Bom dia! Agora sim, vamos dar início ao nosso projeto Polinizadoras Caiçaras, técnicas de manejo de abelhas nativas sem ferrão na Ilha do Cardoso. Pessoal, aqui vale iniciar todo o nosso trabalho com uma observação. A meliponicultura, ou seja, o manejo desses animais, exige de nós, seres humanos, muita paciência. Então, eu já queria iniciar aqui, né, o nosso workshop, as aulas teóricas, com paciência, com muita tranquilidade. Vamos no passo a passo, tá bom? Sem afobação, porque lá na frente, quando a gente for sair a campo, né, e instalar os ninhos armadilha, a gente tem que ter paciência, tá? Porque sabe-se lá quando, sabe-se lá se vai enxamear a nossa isca, né? Então a gente precisa, sobretudo, de muita paciência, tá? Então, já partindo do princípio que é um processo demorado, vamos utilizar o tempo para a gente ir fazendo o quê? Estudando e conhecendo e aumentando essa rede de contatos, por exemplo, como está acontecendo de modo tão bacana aí no nosso grupo do WhatsApp, né? Se você ainda não tem aí, não participa do nosso grupo do WhatsApp, lá nos e-mails, né, os inscritos recebem este e-mail e lá no e-mail você vai conseguir encontrar o link para participar desse grupo. É importante a participação porque nada como a rede de contatos, né, e as pessoas trocarem experiências a partir do próprio encontro mesmo, né? Então o grupo do WhatsApp serve para isso, tá bom? No mais, a gente tem o objetivo de levar a meliponicultura especificamente para uma comunidade caiçara. É uma comunidade no extremo sul do estado de São Paulo e é lá onde a gente pretende instalar ou construir, ou como a gente quiser chamar, o primeiro ou o meliponário caiçara. Né? Então imagina que legal os turistas, né? Isso vai enriquecer muito o potencial de educação ambiental na área. E a partir deste meliponário é onde as pessoas conseguirão ir por meio das técnicas de multiplicação, né? E conseguindo as suas colônias para trabalhar e manejar em casa, né? E aí a poder a partir disso empreender novas estratégias aí para o seu próprio ganho financeiro, né? Para sua sustentação financeira. Então essa é muito importante para que isso surja como uma alternativa de renda, né? A comunidade obviamente vive com base no turismo, turismo de natureza, um lugar espetacular, e a pesca. Né? Então, se a gente consegue resgatar a meliponicultura, esse saber tradicional nessa comunidade, isso sem dúvida nenhuma pode trazer muitos ganhos legais lá para todos, ok? Então, vamos dar o segmento aqui ao nosso trabalho, né? Esse é um projeto da Nativa, né? É a empresa eu e a minha esposa a gente está empreendendo aí, né? É um resultado desse cenário pandêmico. Então, nosso todo axé aí que dê tudo certo pra gente. Bom, o eixo temático do projeto está vinculado à questão das unidades de conservação e, por consequência, pessoas que moram, né, nessas áreas, que existem uma série de restrições justamente pelo nível de exigência na conservação dessas áreas. Essas pessoas têm poucas alternativas, a não ser o próprio turismo, a pesca, né? De sobrevivência. Por exemplo, a agricultura fica limitada, né? Então é importantíssimo variar as alternativas de renda dessas pessoas, de suplementação alimentar, né? Porque os produtos são altamente nutritivos, medicinais, comprovadamente. E ao mesmo tempo que vai de encontro total aos objetivos da conservação da biodiversidade, né? Porque a meliponicultura ela é um saber tradicional, já vem sendo feita pelo homem há milhares de anos, né?
aqui nas Américas especificamente, com início no México, onde a gente tem até um deus para isso, vamos falar, né, mais sobre isso aí. Enfim, então é um potencial incrível, gigantesco. Quem consegue enxergar isso realmente para levar esta ideia não só para a comunidade, mas eu sei que tem vários protagonistas aqui do outro lado da minha telinha vendo essa proposta, né? Então entre em contato, vamos fazer as coisas coletivamente, né? Eu acredito muito nesse potencial, então tenho certeza, você imagina isso, esse projeto sendo expandido, né, para as unidades de conservação onde há pessoas morando dentro, né, desses espaços de uso restrito, né? Então é extremamente importante essa iniciativa que a gente está fortalecendo aqui, todos nós, cada um no seu jeito, e a ideia é que isso passe para frente. Então é justamente o nosso objetivo levar essa proposta de meliponicultura, né, e manejo da biodiversidade, justamente pela sua importância, né, de vida no planeta, potencial de educação ambiental, né, de turismo rural. Então, as famílias lá são muito independentes, né, elas ao mesmo tempo que tem a associação, cada uma pode fazer, né, disso a sua, fazer do seu jeito. A gente vai montar o primeiro meliponário, né, que isso poderia ficar de repente sob os cuidados, né, ali no centro de visitantes, uma gestão um pouco mais voltada justamente para a educação ambiental. E a partir disso, né, as pessoas, as famílias e as pessoas que estão trabalhando nesse projeto, que estão instalando essas iscas, né, as iscas que enxamearem, a gente leva para o meliponário. Né? É importante ressaltar aqui, aproveitando que a gente está falando sobre isso, que a gente não pode, por exemplo, fazer a venda, comercializar esses ninhos, essas colmeias em ninhos isca, porque isso é crime ambiental, tá bom? Então, vamos estar atentos a isso. Passando aqui então o nosso plano de trabalho, né? A gente já caminhou nessas todas dessas fases, né? Esse projeto já foi apresentado à Fundação Florestal, inclusive já temos um número de processo para isso. Já apresentamos para a comunidade do Marujá, que, né, então, ou seja, já está disponível, já fizemos a apresentação pública, isso já está disponível para os inscritos, né? Que as pessoas que ainda não assistiram assistam, está na aula de ontem isso. Né, a apresentação do projeto, é importantíssimo. E as inscrições acabaram ontem, então a partir de agora a gente segue com quem está inscrito, fecha o processo aqui de seleção, ok? A apresentação ao público geral fizemos no sábado e damos início então à capacitação dos interessados. Então, novamente, sejam bem-vindos. É aqui que a gente está nessa linha do tempo, tá bom? Então, a gente tem um bom tempo aí de estudo, tá? Não adianta querer sair fazendo as coisas com pressa, com calma, nós não trabalhamos assim, né? Se você é apressadinho aí, reveja a tua inscrição, tá bom? E vamos fazer as coisas com calma, um dia de cada vez. E aí, lá na frente, né, quando a gente já estiver entendendo o que está acontecendo, a gente vai fazer os ninhos armadilha, os ninhos isca, e vamos aqui então em busca do nosso meliponário das polinizadoras caiçaras, tá? Bom, falando agora um pouco sobre o grupo, né, desses animais que possuem essas asinhas aqui cheias de membrana, né, e que dá nome a esse grupo chamado de Hymenoptera, que reúne formigas, vespas, abelhas, tá? Dentro do grande grupo dos insetos, né? Então, esses animais possuem uma série de adaptações, que não sei se seria o momento de a gente falar sobre todas elas agora, mas uma que é de extrema importância aqui para a gente é a corbícula. Então, dentro dos animais aqui que a gente chama dos Hymenoptera, né, desses animais aí que possuem essas asas com membranas, dentro deste grande grupo que é extremamente diversificado, como você pode ver aí na foto de capa, né, do workshop, a gente tem aqui essa estrutura, que é uma estrutura especializada, então isso é muito legal, é uma estrutura especializada, não são todos os membros
do grupo Hymenoptera, que tem essa estrutura especializada chamada de corbícula, e ela tem essa função aqui nas operárias, ou seja, nas fêmeas operárias, de transporte principalmente de pólen, mas podem transportar aí resina, barro, né, a cerinha que a gente oferece, mas naturalmente elas transportam aí principalmente pólen nessa estrutura para dentro dos ninhos, tá bom? Essa estrutura ela é presente em 4 grupos de abelhas apenas, tá? 4 grupos de abelhas apenas. Então, olha só, um detalhe, né? Essa estrutura chamada de corbícula aqui já numa abelha sem ferrão. Então a gente vê que ela é uma expansão, né? Meio côncava assim, né? Essas duas estruturas que são usadas para transporte de pólen. Então, aqui um pouco falando desses 4 grupos que possuem, né, essa característica aqui de ter as fêmeas a corbícula para transporte de pólen, né, a gente tem aqui esses 4 grupos chamados de bombine, euglossine, apine e meliponine. As pessoas que já têm familiaridade com esse nome, tudo bem, tranquilo a gente usar, e as pessoas que não têm familiaridade com esse nome, não se preocupem, tá? O que seria bombine? Esse nome é um nome usado em latim para definir os grupos, porque é uma língua já morta, então que não vai haver nenhuma modificação nessa língua. Então, o sistema de classificação achou por bem a gente usar uma língua morta. Então, é o latim que dá, né, que está presente no sistema de classificação dos seres vivos. Então, o nome das espécies, aquele nome das famílias e tal, né, aqui no caso são as tribos, né, são tribo Meliponine, tribo Apine, tribo Euglossine, tribo Bombine. São nomes em latim, tá bom? Não importam muito, mas querem dizer alguma coisa, cada um deles, sobre os animais ou que eles representam, tá? Então, bombine, o gênero bombus, né, tem a ver com o tamanho dessas abelhas que realmente são as mamangavas de chão e elas são grandes mesmo, né? E aqui em detalhe, na seta, elas apresentam a corbícula, né, cheinha de pólen aqui, olha que legal, né? É bem visível. Então, essas abelhas, juntamente com o grupo das euglossines, aqui, são abelhas ainda de hábito solitário, né? de hábito solitário. Não apresentam o que a gente chama de, o que é chamado, né, de eusocialidade, ou seja, a organização uma sociedade verdadeira, com diferenciação de castas, divisão de trabalho, muita organização, né? E todos vivendo numa colônia, né? Onde esses seres vivos todos ficam alojados, tá? Então aqui a euglossine são as abelhas das orquídeas. Elas são geralmente coloridas, lindas, assim como as bombines são animais de língua muito longa, né? É muito comum você ver as euglossines assim voando já com a língua de fora, né? E são animais, portanto, que cumprem com polinização extremamente importantes, né? São extremamente importantes. A grande maioria da diversidade das espécies dentro, né, do grupo aí dessas abelhas que a gente está chamando de corbiculados, a grande maioria tem hábitos solitários, tá? A grande maioria. Então, quando a gente for pensar aqui no hábito social, aí a gente vai começar a falar das abelhas melíferas, né? Ou seja, a Apis mellifera, aquela abelha Europa, abelha africanizada, que ela não é nativa do Brasil, ela foi introduzida aqui para fins né, de exploração do mel e tal, mas não faz parte da nossa fauna nativa e ainda é uma voraz competidora, tá? Isso é bem complicado. E, por fim, a gente tem aqui as Meliponine, ou seja, as abelhas sem ferrão. São, então, por volta de 550 espécies em todo o mundo, tá? De uma distribuição aí neotropical, digamos assim, uma distribuição tropical, né? Desse grupo no mundo. E aqui o Brasil é o país mais biodiverso aí,
por volta de mais de 300 espécies, né? Vamos falar com detalhes sobre isso já já. Aqui na Zeuglossine merece uma atenção especial que é uma outra especialização que não está presente em nenhum dos outros 3 grupos citados anteriormente, né? Nem em Bombine, nem em Apine, nem em Meliponine. Então, este grupinho aqui das abelhas de orquídeas, né? A gente tem nos machos, veja, esse símbolo aqui indica o sexo masculino, né? Ou seja, os machos, e aqui indica o feminino, tá bom? Então, essa estrutura é uma estrutura presente nos machos. Para que serve? Então, essa figura foi removida aqui, foi retirada, né, da dissertação, da trabalho de graduação da aluna Aline Araújo. Está disponível aqui, é só clicar no PDF que você está recebendo aqui no próprio módulo, né, no material. Não esqueçam de acessar os materiais. E então essa estrutura aqui nos machos então serve para quê? Para a coleta das substâncias odoríferas dessas plantas, né? Os machos eles coletam essas resinas e se perfumam para fazerem a corte com as fêmeas, tá? Então é uma estrutura especializada para isso, não carregam pólen, os machos não têm essa função, não têm essa característica. Isso é uma característica, olha isso aqui, é uma curbícula, tá, de fêmea. Então não é um órgão como este, né, não tá de coleta de resina, é para coleta de pólen mesmo essa estrutura. E aqui é o órgão chamado de órgão tibial, né, no terceiro par aí da tíbia dos machos, você tem essa estrutura para coleta de resinas, das substâncias odoríferas de orquídeas e outras plantas, né, para que façam a atração. Aí o que acontece é que as fêmeas entendem isso como um macho que tem uma habilidade grande em sobreviver e visitar várias flores, né? Então isso indica aí para essa fêmea que esse macho seria um macho que valeria a pena, né, reproduzir esses genes e é nesse lindo enredo, né, que se passa aqui então dentro do grupo da Zeuglossine essa especialidade dos machos juntarem as resinas, né, nesse órgão especializado do teu corpo para poder conquistar as fêmeas e fazer a corte, tá? É simplesmente fantástico. Bom, passando aqui para as abelhas sem ferrão especificamente, então agora sim, já estamos falando do grupo das Meliponine, né? Essa descrição aqui se refere ao grupo Meliponine. Aqui então nós temos 244 espécies no Brasil, tá? Isso aqui é um dado no Brasil. E 89 espécies, né, morfoespécies ainda não descritas, tá? Então veja a variedade de formas, tamanhos que nós temos, tá bom? Dentro deste grupo. Então, por isso que não adianta pressa, né? São muitas espécies. Obviamente não iremos estudar uma por uma, cada uma tem a sua especificidade, tá? É importante que a gente faça um estudo do grupo para ver cada uma das particularidades e cada uma das generalidades também aí que reúnem todas essas espécies dentro desse grupo chamado de Meliponine, tá bom? Veja a diferença de tamanho, formatos, pilosidade, né? De um lado aqui a gente tem as melíponas, né? Essas abelhas de um porte bem maior. E aqui nós temos os trigoniformes, né? Essas abelhinhas um pouquinho menor aí do que essas um pouco maiores, né? Então veja aqui a gente tem um pouco das melíponas com bastante detalhe, né? São as fotos do Felipe, nosso parceiro no curso. Ele é entomólogo, faz estudo aí das nossas abelhinhas sem ferrão também. E destacou, olha a urso amarela que linda, né? Olha só a corbícula, né? Bem côncava, com certeza são fêmeas, todas fêmeas, né?
que a gente está vendo aqui, operárias, portanto, vão carregar pólen aqui nessa estrutura, tá? Então, aqui vale a pena a gente fazer algumas observações que eu quero mostrar para vocês. Só um minutinho. Vale a pena a gente vir aqui um pouquinho falar sobre este documento. Então, para os acadêmicos, né, presentes no curso, esta é a revisão mais atual dentro das abelhas nativas sem ferrão no Brasil, tá? Então a gente tem aí um dado de 244 espécies descritas, né? Tá? Então aqui você vai encontrar, você pode traduzir a página, pode encontrar o texto em PDF. Quem tiver interesse é só acessar isso aí, tá bom? Então a gente está aqui no dia 1. Aqui, pessoal, o site Biodiversity for All, ou seja, biodiversidade para todos, ok? É um site colaborativo que você pode inserir as suas próprias observações. Esse rapaz aqui já está inserindo porque eu consegui fazer uma publicação, ele conseguiu entender bem como é que se faz e já está publicando, né, as observações dele, e isso vai sendo reunido aqui dentro deste grande projeto chamado de Abelhas Indígenas do Brasil, Tribo Meliponine. Tá? Então veja que se a gente tem 244 espécies, a gente ainda não catalogou quase nada aqui, né? Nem um quarto ainda foi catalogado. Então você clica aqui no seu materialzinho do PDF, você vai lá no site e aí se cadastra, tá bom? E aí conhece um pouco mais de perto. Se você é professor, gestor de alguma área, se você tem aí, trabalha de alguma forma com dados relativos à biodiversidade, seja qual for o grupo de espécies que a gente estiver falando, né, você vai encontrar uma ferramenta incrível, tá bom? Então aqui também é um outro projeto que eu organizei, né? Aqui está em inglês porque é o guia de todas as espécies, né? De todas as espécies da tribo Meliponine fotografadas, registradas no mundo, então mais de 5.000 observações, 137 espécies, né? Então vale a pena dar uma olhadinha e você vai encontrar lá e pode consultar, né, informações e tal. Tá bom? Podemos falar sobre isso depois se alguém tiver com mais dúvidas, com calma, não tem problema. Deixe nos comentários se você tiver alguma vontade de conhecer, se conheceu e gostou, tá bom? Que a gente vai construindo isso juntos. Bom, para falar um pouco da história e de como a meliponicultura ela é importante para as comunidades tradicionais em especial, né, que estão dentro geralmente de áreas protegidas ou áreas aí que merecem, né, a proteção, se ainda não são, merecem relativa proteção porque apresentam um relevante interesse ecológico, né, como é o caso ali da Ilha do Cardoso, que está ali naquele ecossistema da Lagamar, o ecossistema ali de mosaicos de unidade de conservação, Jureia, né, todo o litoral ali de São Paulo, no litoral sul de São Paulo. Então é muito importante que a gente fortaleça essas comunidades, né, e resgate um saber que é tradicional. O homem já executa e desempenha essas atividades, como aqui está bem descrito, há milhares de anos, tá? Então aqui nas Américas em especial, o México é pioneiro, inclusive tem até um deus maia aqui do mel, que a gente tem aqui é o Amusencab, aqui o nome do deus do mel maia, na mitologia maia, tá? E aqui a gente pode ver aqui os discos de cria. Então olha que incrível, né, como que essa cultura venera realmente a natureza como uma divindade. Então isso é muito bacana, né? Realmente essas abelhas elas são incríveis, verdadeiras divindades aí da natureza, né? E estas são as evidências, portanto, né, desses beekeepers, essas pessoas que mantinham essas abelhas sem ferrão, são potes de argila, né, que foram encontrados em Puebla e Veracruz, no México, né, para manter colônias aí de Scaptotrigona mexicana, né, uma trigoniforme aí
uma Scaptotrigona mexicana, uma espécie endêmica, portanto, do México, né? E essas evidências em potes de argila com cera são irrefutáveis aí para a gente ter essa compreensão do quão antiga é aqui nas Américas também, né? Porque na África também temos evidência de manejo de mel lá, e em outras partes do mundo, sem dúvida. Mas eu quis trazer e resgatar para vocês esta imagem aqui deste. Aqui sim, então, na África, né, o que eu acabei de mencionar, isso aqui são evidências que foram encontradas nestes potes de argila, evidências de cera, né? Então, evidências irrefutáveis aí, saiu isso muito recente, o artigo do mês passado, né, 14 de abril de 2021, na Nature Communications. Então, um artigo aí muito relevante, né? Se você clicar aqui também neste endereço, você consegue acessar. É uma expedição arqueológica que avalia a cultura Nok, uma cultura aí da África Ocidental, que produz essas estatuetas incríveis, e deixaram esses indícios, né, essas evidências de coleta de mel aí na região da África Ocidental. Bom, então a criação racional dessas abelhas sem ferrão ela é relativamente recente, né, bem recente isso. Iniciou-se então a partir do conhecimento tradicional, né, e justamente com o conhecimento tradicional atrelado ao que a ciência também nos diz, isso é importantíssimo, né? De um lado, o saber do homem empírico, né? Empírico de milhares de anos, e do outro lado, a metodologia científica, a robustez teórica, a estatística, né, desses trabalhos também tem que andar lado a lado, não é um sobre o outro, mas isso tem que estar conciliado, porque no fim o resultado disso pode ser muito bacana, tá? Então esse folder aqui tem informações bem legais, foram retiradas aqui deste endereço, que você pode clicar aqui e vai ter essas informações para o seu estudo, tá bom? Lembrando aqui que este projeto tem o seu histórico resgatado por uma moradora local. Então, a Érica, jornalista, né, um grande axé a ela, já fiz vários agradecimentos especiais porque ela produziu essa reportagem incrível, tá? E que a gente pode também acessar clicando aqui. Você vai ler o histórico todo do projeto, como ele nasceu e tudo mais, sob os olhos dessa jornalista incrível que nos presenteou aí com essa joia, realmente, que foi essa reportagem, que é o marco zero aí da aceitação, né, da comunidade, para que a gente possa iniciar aí as atividades de meliponicultura, tá bom? Muito legal. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou deixar para vocês esta reportagem, né, para que vocês leiam, tarefinha de casa, tá bom? E aí a gente vai então prosseguir no dia de amanhã com o nosso próximo assunto, tá bom? Então, fiquem por aí e nós falamos, tá bom? Tchau!